começar com isso, com o Bruno Covas. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui, um dos candidatos a prefeito de São Paulo. A gente já ouviu o Márcio França, vai ouvir os outros prefeitos também. O presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer um discurso lá com seus apoiadores naquela grade. Ainda bem que acabou essa entrevista da grade, que era uma entrevista horrorosa. Era só desaforo de um lado e a imprensa sendo chicoteada de outro, e ele também, e daí por diante. Não é? O cara já chegava cansado ali, você sabe o que é administrar. Já pensou todo dia que você chegasse na prefeitura, fosse alguém te perguntar alguma coisa, você podia dar uma resposta atravessada também. Eu nunca fui a favor daquele discurso da grade, sempre achei aquela entrevista da grade que eu achei uma aberração. Mas agora, foi uma coisa pensada com apoiadores. Quando o presidente vem e fala assim, olha, estão demorando demais em tomar decisões. No ano que vem, nós teremos 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E aí pode ter distúrbio social. Quando eu digo distúrbio, é distúrbio mesmo. O povo sair na rua e tal. Isso o presidente dizendo. Isso ele pensou a noite inteira para falar. Ele não falou ali. E pensou com gente que falou com ele. Ele não falou ali de graça. E havendo distúrbio social e tal, não sei o que vai virar do Brasil, serão 20 milhões de pessoas famintas e distúrbio social, sabe como é que é, né? E outra coisa, se demorarem demais em tomar a decisão, quem vai tomar sou eu. Num país onde você depende não só do presidente, que é a figura principal, a principal autoridade, mas para ser um processo democrático você depende do Congresso e depende também do Supremo e daí por diante, os três poderes têm que estar em equilíbrio. Se não há equilíbrio, não há democracia. Esse discurso do presidente é uma ameaça, não é nem velada, ela é clara, mas me parece que retórica. Acho que o Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, não faria isso. Mas é um discurso pesado para começar o dia com o mercado do jeito que está. O senhor, como político já experiente que como é que o senhor encara esse discurso do presidente? Bom dia, prefeito. Bom dia, Datena, bom dia, ouvinte, bom dia porque você nos acompanha pela internet. Mais uma vez, com tristeza, a democracia é uma representação e uma conquista de várias pessoas que foram mortas, que sumiram, que foram presas, para que hoje a gente pudesse, cada um, se manifestar, para que a gente pudesse ter instituições que garantam a própria permanência da democracia no país. É uma pena que a gente vê alguém que chegou aonde chegou através do voto, através da democracia, fazer tão pouco caso de outras forças democráticas e legitimamente eleitas, como o Congresso Nacional, de instituições como o Judiciário, o Ministério Público, enfim. Acho que cabe um pouco a qualquer um de nós que temos representação popular, também fazer a defesa da democracia. É muito fácil fazer bravata, é muito fácil fazer discurso vazio, mas é a democracia que traz a garantia de que aquilo que é construído ouvindo todas as partes, deixando claro quais são todos os interesses que estão em jogo. Não é simples administrar num regime democrático, né? Aqui a gente também está suscetível a inúmeras pressões para fazer A ou B, para ter várias posições em relação ao mesmo problema. Você imagina a questão agora, por exemplo, do retorno às aulas por conta da pandemia do coronavírus, mas é a democracia que mantém viva a representação das pessoas, que mantém viva a possibilidade das pessoas opinarem e darem a sua opinião. A gente espera que o presidente e todos aqueles que estão lá através do voto popular também respeitem a população. Desrespeitar a democracia, no final das contas, é isso, é desrespeitar a própria população. No interior de Minas Gerais, eu chamei a atenção para um caso que chamou a atenção do Brasil e do mundo, do secretário de obras do prefeito, que é irmão do prefeito, já é um nepotismo, tomar um telefone celular de um candidato, um jovem, candidato à oposição, e matar o cara com 5 tiros. Logo depois, um discurso como esse do presidente da República. O senhor não teme que essa situação, no meio de uma pandemia, onde infelizmente a gente atinge mais de 1 milhão de pessoas mortas no mundo, o senhor não teme que essas eleições possam ser contaminadas pela
agressividade em debates e embates e daí por diante? Bom, essa agressividade não é, infelizmente, novidade nesta pandemia. A gente viu casos pontuais, isolados assim, já no último embate eleitoral. Em 2018, essa agressividade já foi muito presente, né, com a quantidade de fake news, com a quantidade de agressões na rua, a quantidade de pessoas que batiam boca com os seus vizinhos, pessoas que voltaram a se falar, talvez só no Natal, familiares que brigaram porque um defendia a prisão do Lula ou defendia o Lula solto, enfim. Infelizmente, as pessoas já de algum tempo vêm se desrespeitando, e isso a gente presencia não é só em debate político, isso a gente presencia na sociedade, as pessoas se desrespeitando. Claro que o momento de pandemia talvez tenha exacerbado um pouco isso, por conta da quantidade de dias que nós ficamos dentro de casa, essa preocupação muito próxima em relação à saúde. Olha, eu vou pegar o vírus, eu vou sobreviver, eu não vou sobreviver, mas infelizmente não é o caso isolado e não é só desta eleição. Se a gente pegar o histórico 2018, 2016, 2014, isso já esteve presente, né? Infelizmente, isso também é resultado de um discurso que vem presente no país já de algum tempo, das pessoas dividindo brancos e negros, homens e mulheres, nordestinos e sulistas, católicos e evangélicos, homossexuais e heterossexuais. Essa aposta nesta divisão, infelizmente, tem sido muito ruim para o país, e a gente vê isso se refletir em momentos como esse, em desrespeitos à democracia, a minorias, em desrespeito à dignidade humana. Tomara que a população, na sua grande maioria, não compactue com isso, não aposte na divisão como uma forma de manutenção dos extremos, né? Eu acho que há espaço, sim, para a gente poder apostar no diálogo, falar da importância de se juntar várias forças políticas para a construção de um consenso. Eu acho que também há um espaço político e é um pouco obrigação nossa falar disso e tentar olhar os bons exemplos também para que a gente possa ter um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé. Estava pensando aqui num mundo de bilhões de habitantes, só 10 pessoas, de bilhões de habitantes, só 10 pessoas tiveram a experiência e a oportunidade histórica de administrar as 10 maiores cidades do planeta. O senhor está entre essas 10 pessoas. Não é? No mundo de bilhões de habitantes, só 10 tiveram a oportunidade de, durante um regime pandêmico, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram, 23 milhões foram curadas, né? 33 milhões quase contaminados no mundo inteiro. Só 10 pessoas tiveram essa experiência. Essa experiência de administrar a cidade de São Paulo, que está entre as 10 maiores cidades do planeta, pode ser um fator positivo para o senhor em relação a obter o voto do cidadão paulistano nas eleições? Olha, nessa campanha, diferente dos demais adversários, a quem eu respeito muito, até pelo fato de estar aqui no cargo, eu não vou vender sonho, eu vou vender realidade. Eu não vou falar de uma possível, provável hipótese do que aconteceria, do que seria a cidade de São Paulo. Eu vou falar do que foi feito ao longo dos últimos 4 anos e o que me credencia a falar dos próximos 4, né, de como nós pegamos a situação na prefeitura já em 2017, um problema fiscal, com rombo orçamentário, a dificuldade que foi para botar as contas em dia, do empréstimo e da presença que estive em Washington no ano passado para poder pegar um recurso no BID de R$ 1 bilhão para investir na saúde, recurso que foi importante para que a cidade pudesse atravessar a pandemia nesse ano, ter administrado uma cidade com a dimensão continental que tem a cidade de São Paulo, com os números superlativos que nós temos aqui, e não ter deixado ninguém sem atendimento na cidade de São Paulo. Nós distribuímos 1.800.000 cestas básicas, entregamos 8 novos hospitais. A cidade não inaugurava um hospital novo desde 2007. Né? Então, nós temos o que mostrar do
ponto de vista de gestão, nós temos que mostrar da gestão dessa crise do coronavírus, e é isso que eu apresento à população como meu credenciamento para poder governar a cidade pelos próximos 4 anos. Então, não tem a menor dúvida de que, diferente das demais candidaturas, nós não vamos vender sonho, nós vamos vender realidade. Bom, eu sempre disse que o senhor sempre foi uma figura muito independente. Não é? O senhor é do partido, participa das decisões partidárias democraticamente, mas o senhor sempre foi um cara muito independente e de personalidade. Eu sempre coloquei isso aqui, nunca neguei isso aqui. Até que ponto o governador João Dória vai fazer parte da sua campanha? O Dória fica com o Estado e o senhor se vira na campanha para prefeito? Olha, essa eleição não é o terceiro turno de 2018, nem a antecipação da eleição de 2022. É isso que precisa ficar bem claro para a população, né? Infelizmente, tem gente que ainda não aceitou o resultado de 2018, quer transformar isso num terceiro turno, e infelizmente tem gente querendo antecipar a eleição de 2022. Não é nem uma coisa nem outra. Essa é uma eleição da cidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre os problemas da cidade, nós vamos falar sobre aquilo que fizemos na cidade de São Paulo, e é claro que nós vamos falar que parte do que foi feito aqui na cidade de São Paulo foi feito graças à ação conjunta entre prefeitura e governo do estado de São Paulo, né? Não é porque nós somos do mesmo partido, é porque temos que pensar na população da cidade. Independente de ser ou não do partido do governador, é importante que prefeito e governo do estado não queiram cada um ir para um lado somente por picuinha política, por picuinha eleitoral. Isso é muito ruim para a população. Imagine se prefeitura e estado tivessem tido atuações distantes no momento de pandemia, a dificuldade que seria extra de poder atuar na área social e na área da saúde, que foram as áreas mais importantes nesse momento de pandemia, com cada um querendo ir para um lado. Foram recursos do governo do estado que ajudou a prefeitura a abrir logo 2 hospitais de campanha, né? Foi a atuação junto com o governo do estado que permitiu a gente baixar os índices de criminalidade na cidade de São Paulo. Foram recursos federais que também permitiram à cidade ampliar o atendimento na área da saúde. Então, essa atuação conjunta entre governo do estado, governo federal e a prefeitura, ela precisa ser mantida como um ato de boa gestão. É claro que cada um tem a sua coloração partidária, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua defesa das suas teses, mas não dá para virar as costas para o governo do estado e para o governo federal somente porque eu sou do mesmo partido, eu sou de outro partido, do governador, do presidente da República. Então, a participação do governador João Dória vai se dar exatamente nisso. Nós vamos mostrar à população o quanto que tem sido produtiva para a cidade de São Paulo esta parceria, essa atuação conjunta entre prefeitura e governo do estado. As pesquisas apontam o Russomano em primeiro lugar, mas isso não é muita novidade, porque toda eleição o Russomano sai na frente. O fator que poderia ser o diferencial do Russomano é que o Bolsonaro está, pelo menos em perspectiva, não é? Anunciando que talvez apoiasse um candidato aqui em São Paulo e provavelmente esse candidato seria o Russomano já no primeiro turno. Até que ponto o apoio do presidente seria fundamental para ele, não é? Já que o presidente também em pesquisas, apesar de ter subido nas pesquisas aí, do Datafolha, tem uma rejeição aqui em São Paulo de 49% e o governador João Dória em torno de 39%. Mas até que ponto o Bolsonaro poderia ajudar o Russomano a ter algum diferencial nessa eleição das outras que ele sai em primeiro com muita vantagem e perde as eleições? E outro detalhe que para o senhor não é novidade, eu sei que o senhor já sabia disso, o senhor trabalha em cima de pesquisa, a sua equipe trabalha em cima de pesquisa. Quem cresceu muito na esquerda foi o Boulos, mas para o senhor não foi novidade isso, né? Então, como é que o senhor vê esses dois aspectos? O do Russomano, que sempre largou em primeiro e falam que cavalo paraguaio, agora com o Bolsonaro apoiando se haveria um diferencial, e de repente o Boulos crescendo muito de um lado, está com a mesma pontuação do Márcio França, e se o senhor acha que a tendência de passar
um candidato de direita, centro-direita, e um candidato de esquerda para o segundo turno ou não? Bom, a campanha começou domingo. Estamos no terceiro dia de campanha aqui na cidade de São Paulo. Se pesquisa substituísse eleição, a gente não precisava da eleição, bastava a pesquisa. Já 4 anos atrás, pesquisa um mês e meio antes da eleição, mostrava o Dória fora do segundo turno. Nem teve segundo turno e ele ganhou aquela eleição no primeiro turno. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente avaliar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. O importante é deixar claro que, independente de quem são os adversários, a minha campanha vai ter a mesma estratégia. É falar o que nós fizemos na cidade ao longo desses últimos 4 anos, terminamos 12 CELs, entregamos 8 novos hospitais, 25 mil unidades habitacionais, baixamos os índices de criminalidade aqui na cidade, reduzimos a quantidade de solicitações e o tempo médio para a solicitação de um pedido de zeladoria no 156, aumentamos a transparência, aumentamos o investimento aqui na cidade de São Paulo. Nesse ano nós estamos investindo, mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades advindas da economia, é o maior investimento feito pela Prefeitura dos últimos 8 anos, 4 bilhões e 500 milhões de reais. Então, a pesquisa pouco muda a minha estratégia nesta eleição. Eu acho que o eleitor está muito mais interessado em saber do remédio no posto de saúde, da vaga em creche, do ponto de ônibus, do que se tem o apoio do Bolsonaro, se tem o apoio do Dória, se tem o apoio do Lula. Enfim, ele quer saber de questões locais aqui na cidade de São Paulo. Se a gente pegar o histórico, né, de 85 para cá, quando nós voltamos a ter eleições de prefeito de São Paulo, a influência do presidente da República e do governador do estado, ela foi importante em 1/3 das eleições. Em 2/3, nós tivemos candidatos que não foram apoiados pelo presidente da República, pelo governador do estado. A questão local é muito mais importante do que qualquer questão macro. É claro que, por conta da dimensão da cidade de São Paulo, você tem muitas vezes leitura de tendências políticas do que pode acontecer 2 anos depois. Mas em 2016 o Dória foi eleito aqui, 2 anos depois o Alckmin ficou em 4º lugar na disputa presidencial no estado de São Paulo. Então, acho que não tem tanta importância assim, e para o eleitor ele quer saber das questões locais da cidade de São Paulo. Olha, o governador João Dória acabou de publicar o seguinte: a Polícia Civil de São Paulo deflagrou dessa manhã operação em parceria com o Ministério Público, o GAECO, para apurar contratos da área de saúde. Eu determinei à Secretaria de Saúde, ao secretário de Saúde, o Jean, né, um pente fino para apurar contratos com organizações sociais. Não vamos tolerar que o Estado seja vítima de inescrupulosos. Isso pode respingar, é governo estadual, mas pode respingar em algum contrato da prefeitura com esse Abas, que teve problemas lá no Rio de Janeiro. O senhor teme isso ou não, prefeito? Olha, a todo momento, não só quando explodiu esse caso no Rio de Janeiro, mas até por um ato de boa gestão, a gente vem desde o início da gestão olhando o contrato, verificando se há alguma forma de retomar dinheiro, se há algum motivo para a quebra de contrato. Então, a gente tem feito todas as ações aqui com a controladoria do município, para a Secretaria de Saúde. Eu tenho tranquilo que não há nenhuma participação minha, dos meus secretários ou de qualquer agente político em qualquer contrato relacionado à área da saúde. Toda a transparência, quanto mais se investigar, melhor. Qualquer desvio apurado, a Prefeitura é a primeira interessada em que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Já é um absurdo desvio de recurso público. Se é possível escalonar, talvez seja ainda mais absurdo na área da saúde, já que tem tanta gente dependendo da sobrevivência, e eu que enfrentei a morte de perto, sei da importância do recurso na área da saúde. Agora, no momento de pandemia, talvez seja ainda mais absurdo, se é que é possível escalonar esse tipo de desvio de recurso. Então, a Prefeitura é a maior interessada nisso.
a gente não teme nenhum tipo de investigação, porque não tem nenhum rabo preso com ninguém. A gente tem feito a nossa lição de casa, com investigação prévia, mas quanto mais luz a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas jogar sobre os contratos da Prefeitura, eles estão à disposição para acompanhamento de qualquer órgão de controle e da população como um todo. A rede social é muito importante nas eleições, ficou provado isso na eleição passada, se bem que eu acho que na eleição passada, que o presidente Jair Bolsonaro ele superestimou a participação da rede social, né? Porque, na verdade, o Jair Bolsonaro ganhou porque a esquerda errou demais, né? Roubou demais e praticamente entregou o cargo de presidente da República ao senhor presidente Jair Bolsonaro. Mas a rede social é fundamental, é importante. Só que eu acho ainda que rádio e televisão, jornais, eu acho que tem a sua importância que sempre tiveram em eleições. E a Band, por exemplo, tem a grife dos debates, né? Que sempre foi, o debate é o primeiro e sempre conduzido pelo melhor jornalista do país, que eu acho que é o Fernando Mitre. O senhor já confirmou a participação no debate de quinta-feira na Band? Quinta-feira estarei aí com o maior prazer, grande orgulho. Mais uma vez, parabenizo o Sistema Bandeirantes por abrir esse período de debates, importante na democracia, permite de forma transparente que os candidatos se posicionem, né? Eu mesmo sempre defendi que, ao invés de horário eleitoral gratuito, deveria ter debate todo dia, a todo momento, todo instante. Acho que é a forma mais fácil do eleitor verificar quem é quem, o que pensa cada um, e mesmo com essa possível aí confusão de 11 candidatos debatendo, estarei lá presente, porque eu acho importante, é um momento grande da democracia, um momento grande da campanha, que os candidatos possam debater e possam dizer o que pensam e possam demonstrar suas diferenças de opiniões em relação aos problemas da cidade de São Paulo. Encurtando as perguntas, o senhor falou de volta às aulas, né, a possibilidade de cinemas e teatros, de uma pergunta só. Volta às aulas, nós estamos agora realizando um censo sorológico com todos os 770 mil professores e alunos da rede municipal, até para ter mais um dado para que a vigilância sanitária possa, com tranquilidade, determinar qual é o melhor momento. Todo mundo sabe da importância das voltas às aulas, né? Não é indiscutível esse ponto. Só que eu sou o responsável pela saúde de 2,5 milhões de alunos da rede municipal, estadual e privada aqui na cidade de São Paulo. A rede municipal está preparada para essa retomada, mas será somente quando a vigilância autorizar que isso vai acontecer aqui na cidade. Em relação à área cultural, os protocolos sanitários já estão assinados, nós só agora dependemos da entrada do município na fase verde para que eles possam retomar as atividades aqui na cidade. Assim que o município for classificado na fase verde, os protocolos já estão assinados e eles podem voltar a funcionar no dia seguinte. Rússia suspendeu aulas de ontem para hoje em várias escolas, França a mesma coisa, Espanha também a mesma coisa. Em casos onde há contaminação por bairros, excesso de contaminação atingindo fase maior do que é aceitável, as aulas estão suspensas porque foram motivo dos chamados rebotes, né, que já estão se tornando segunda onda lá na Europa. A respeito de segunda onda, não se previa essa segunda onda, que já é uma realidade. E lá está difícil trancar as pessoas, que ninguém quer voltar mais para casa. Mas mesmo assim há a confusão da política sobre a economia e também sobre a patologia, né, sobre a ciência. Lá a confusão é grande. Um dos maiores partidos da Espanha é contrário ao fechamento de Madrid. Já tem 1 milhão de pessoas em quarentena em Madrid, com polícia, inclusive, fazendo essa quarentena, e querem fechar Madrid totalmente. O PP, que é o partido político lá da região de Madrid, não quer. O senhor acha que aqui haverá necessidade de uma retroação dessa política de confinamento ou de quarentena? Bom, primeiro lamentar, porque o vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é uma realidade científica. Então, querer partidarizar essa questão
né? É um absurdo e cria, inclusive, uma confusão na cabeça das pessoas. Bom, mas então eu fico em casa, não fico em casa, eu sou seguidor desse ou daquele político, eu preciso acreditar no vírus, eu desacredito no vírus. Quer dizer, é uma questão científica isso. Nós só começamos a reabrir a atividade econômica aqui na cidade de São Paulo em junho, quando o índice de prevalência era de mais de 10%, né? Muito superior a vários países europeus, como a França e a própria Espanha, que você mencionou, que começou a reabrir a atividade econômica com um índice de prevalência de 4%, 5% da população. Então, a gente esperou um pouco mais para poder ter tranquilidade de não retroceder. E é exatamente isso que vem acontecendo. Nós já estamos com 17 semanas seguidas com redução do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo, né? Ou seja, em nenhum momento a gente teve que voltar por conta de aumento do número de casos, internações e óbitos aqui na cidade de São Paulo. Se isso acontecer, nós estamos preparados para poder ter que retroceder. Mas, graças a Deus, por conta das precauções que nós tomamos, mas, acima de tudo, pelo envolvimento da população e do setor privado, a gente não teve que retroceder. O setor privado veio assinar os protocolos sanitários com a prefeitura, a grande maioria da população ainda está utilizando máscara, ainda está respeitando o distanciamento, né? Se não fosse essa grande maioria, a gente certamente não estaria colecionando esses bons índices na cidade de São Paulo, de não ter tido retrocesso na cidade ao longo desses últimos meses. Prefeito, a sua assessoria, apesar da Fernanda que ter sido repórter minha lá no Cidade Alerta, ela é muito brava comigo, como a assessoria do Dória. Está pedindo para eu encerrar a entrevista, mas eu não posso encerrar se eu não falar dos pernilongos que ontem quase me levaram lá do estúdio da Bandeirantes. Eu tive que pegar até uma raquete. Porque além da pandemia, porque parece que só existe a pandemia, nós enfrentamos os problemas habituais da cidade, né? E já pensou uma epidemia de dengue em cima de uma pandemia? Até que ponto a prefeitura está preocupada com isso? E o que é que está fazendo para acabar com os pernilongos que estão zoando a gente e que transmitem doenças, né? Até que ponto a prefeitura está pensando nisso? A prefeitura tem realizado a sua parte com a limpeza de córregos, bueiros. O Estado tem feito a sua parte com a limpeza dos rios Tietê e Pinheiros, que são responsabilidades do Estado. Esse trabalho precisa ter continuidade, porque não é de uma hora para outra que isso surte efeito. Eu queria mais uma vez pedir ajuda, a colaboração da população, da mesma forma que durante o período da dengue as pessoas viram os vasos, evitam o acúmulo de água parada. É importante que elas façam também esse trabalho nesse momento, né? O pernilongo não apenas nasce nos rios e nos córregos, ele também pode ter criadouro dentro das casas. Então, é essa ação conjunta que a prefeitura está estimulando. Lembrando que a gente tem dificuldade nesse momento de fazer qualquer tipo de propaganda por isso, por conta das restrições eleitorais, de qualquer anúncio, propaganda ou campanha para poder estimular a população a fazer isso. Mas a prefeitura, na sua parte, a limpeza de córregos e bueiros, ela tem feito desde agosto essa ação com o Fumacê e com o trabalho específico para poder conter a disseminação do pernilongo aqui na cidade. Agora é a última pergunta mesmo, que eu sei que o senhor é um cara muito sério, principalmente em relação às suas secretarias e principalmente em relação à saúde na pandemia. A gente tem feito sucessivas denúncias aqui contra uma diretora do Hospital da Vila Nova Cachoeirinha. Vários problemas já apresentados aqui, não resolvidos. Até outro dia nós tínhamos aí o ar-condicionado quebrado no hospital, com bebês aí enfrentando na neonatal, com problema já, temperaturas de 33 graus, né, o que é inadmissível numa UTI neonatal, médico reclamando de não poder operar numa sala com 40 graus, que é absolutamente ambiente que tem probabilidade de infecção, o próprio médico falando isso aqui. E há possibilidade aí de quebra de recorde de temperatura de quarta manhã para frente. Já foi tomada alguma decisão em relação a essa senhora que está administrando a Vila Nova Cachoeirinha? Já está sendo apurado? Porque o Edson desapareceu. Nosso Edson Aparecido virou Edson Desaparecido. Eu estou perguntando por ele faz tempo e até agora nada. E continuam os problemas lá, prefeito.
Sim, já solicitei ao secretário Edson Aparecido que troque a diretora do hospital. Infelizmente não deu conta de resolver com a agilidade necessária esses problemas. A grande parte dos problemas já foram corrigidos, mas é preciso encontrar alguém com mais motivação, mais garra para poder fazer a gestão daquele espaço. Lembrando que aqui, gestão de hospitais públicos são cargos que a gente pode preencher somente com pessoas concursadas da rede. Então, a gente tem que encontrar dentro da própria rede esses nomes, mas já solicitei a ele que possa fazer a troca da diretora lá do hospital. Parabéns ao senhor pela sua decisão, foi um ótimo papo, fica com Deus, saúde e boa sorte, que vença o melhor. Tchau, Bruno. Obrigado, Atena, um grande abraço a você, prazer falar mais uma vez com você. Abraço grande.